Olá, nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês um pouquinho como a gente pode fazer a modelagem genérica de formas a título de estudo volumétrico dentro da ferramenta Revit 2013. Tá? A gente sabe que no projeto de arquitetura nós temos diferentes métodos de projeto. Tem gente que prefere começar de forma mais solta, trabalhando estudos de massa, da forma geral da edificação e aí depois detalhar. Tem pessoas que já preferem trabalhar direto sobre a planta baixa e ir resolvendo a forma da edificação à medida que avançam com a, a espacialização do programa de necessidades. Nesse caso daqui, eu vou trabalhar especificamente com a modelagem genérica, tá? Ou a modelagem, o estudo volumétrico, e mostrar como é que a gente pode, a partir de um estudo volumétrico geral, e começar a detalhar elementos construtivos ou tirar informações até em nível de estudo preliminar sobre a edificação. Bom, no Revit eu abri aqui um projeto vazio. A gente vem aqui, ó, New Project. Aqui, a partir de um template vazio, eu venho aqui na opção Massing e Site e eu tenho esse comando In Place Mass. Tá? Aqui nós podemos começar a criar, clicando nele, o nosso estudo volumétrico. Ele vai pedir aqui um nome, então vou botar estudo 1, que é só um nome mesmo, ok? E aqui ele vai abrir então a barra de configurações, na verdade a barra de comandos para que eu possa começar a desenhar. O principal comando que nós usamos é esse Draw, e à medida que a gente vai desenhar vão aparecer outros comandos aqui. Bom, um comando mais simples é como é que eu faria, por exemplo, um paralelepípedo, um bloco simples por extrusão. No caso, então como é que nós podemos criar um paralelepípedo? Uma das referências importantes no momento que a gente vai criar um estudo de massa é que nós sempre trabalhamos em cima de um plano de construção. Tá? Que no caso, se eu mudar aqui numa vista 3D, ele não vai estar disponível agora, mas se eu selecionar aqui a opção do retângulo, a gente consegue ver aqui, afastando um pouco a imagem, esse retângulo. Esse retângulo é o nosso plano de construção, Placement Plane. Se eu mexer nessa aba daqui, eu mudo a altura. Veja aqui que ele sobe, tá vendo? Do nível 1 para o nível 2, ele altera, no caso, a altura desse plano. Então, esse daqui é o plano de construção. Sobre ele eu vou criar os elementos. Tá? Então, colocando aqui na vista 3D, só para ilustrar mais fácil, eu vou criar aqui um retângulo. Não preciso ficar me preocupando com as medidas, porque eu posso, uma vez criado meu retângulo, eu seleciono aqui essa aresta, e eu posso dizer aqui, por exemplo, eu quero 5 metros. Tá? Só aproveitar aqui e mudar as unidades, Project Units, de novo. Só uma observação, se eu não quero fazer isso toda vez que eu abro um arquivo novo do Revit, eu posso salvar essa informação no meu template como RTE. Tá? Então eu venho aqui, uma vez definido, eu posso colocar Save As e botar o template. Tá? Mas façam essa modificação antes de criar qualquer coisa. Peguem um arquivo vazio, abram, alterem as configurações do sistema da forma como vocês querem que ele funcione, salvem um template e aí toda vez que vocês abrirem um arquivo vazio, essa configuração já vai estar pronta. Então, aqui eu tenho o meu retângulo, como eu falei, seleciono uma das arestas, coloco a medida, se para eu editar essa dimensão aqui, seleciono essa outra, então vou botar aqui 5 por 10. E agora, como é que eu crio a outra dimensão? Seleciono aqui, Create Form, ele vai já entrar um valor específico, tá? Aqui a gente pode ver. E se eu quero alterar a altura, basta que eu selecione essa face
e posso usar aqui o gizmo para alterar a altura. Posso entrar aqui diretamente na cota e dizer, eu quero 10 metros. E ele vai marcar da base, aqui onde está marcando essa dimensão temporária, essa medida que a gente acabou de entrar. Eu posso fazer isso com qualquer face. Para dentro e para fora. Então posso ir editando esse elemento da forma que mais me interessar. Além dessas modificações de entrar e sair, vocês veem aqui que esse gizmo permite que eu mova em mais de uma dimensão. Então, eu posso, se eu selecionar o eixo vermelho, alterar nesse sentido. Se eu quiser o eixo verde, esse outro aqui. E se eu quiser mover usando os dois eixos ao mesmo tempo, eu clico nessas indicações aqui entre os eixos. Vejam que quando eu movo, eu seleciono. Então aqui, ó, posso mover no eixo XY. Posso mover em qualquer ponto. E vejam que ele automaticamente deforma o sólido para essa nova posição. Outra coisa é, vocês percebem aqui que quando eu fiz essa modificação, ele criou, na verdade a transição ela é feita linearmente da base até o topo, ou do topo até a base. Tá? Então aqui eu tenho uma linha reta. Mas se eu quisesse colocar uma transição um pouco diferente, como é que eu poderia fazer isso? Bom, nesse caso eu preciso adicionar subdivisões aqui. E o mais adequado nesse caso é que eu selecione o sólido e tenho essa opção aqui, Add Profile. Vejam aqui, tem um videozinho. Se eu quero fazer essa modificação, eu adiciono uma nova seção e altero essa seção. Então, como é que eu faço aqui? Eu adiciono Profile. Vejam que quando eu vou movendo meu mouse, ele tem uma seção que ele vai marcando. Vou botar aqui no meio, por exemplo. E aí, se eu quiser mover essa seção, eu posso também fazer isso. Então, adicionei. A seção está aqui criada. Apesar de não aparecer, ela está aqui. Para a gente ver melhor, a gente pode habilitar o X-Ray. E aí a gente vê todos os pontos de edição que nós temos. Então, se eu quiser mover esse profile aqui, eu posso, por exemplo, mover para cima, para baixo. Eu posso mover uma aresta só, como vocês podem ver. Aqui. Posso mover uma aresta só, como é naquele exemplo do vídeo. Quero selecionar, vou selecionar aqui com Ctrl para adicionar. Move. E aí, ó, posso mover, por exemplo, daqui para cá. Fica estranho, mas aqui é um exemplo do que eu posso fazer. Vejam que quando eu movo cada seção, eu edito cada aresta e o resultado aparece aqui. Ok? Bom, eu posso fazer isso sem querer. Então, dessa forma eu consigo editar o meu software. No Edit Profile, eu posso selecionar as seções que eu queira editar. Eu ainda não criei, por isso que está Finish Mesh. Bom, então tendo a nossa forma criada, se nós estivermos satisfeitos com ela, a gente pode continuar trabalhando em outros elementos.
Mas se eu quiser alterar, basta que eu selecione essa forma que nós acabamos de criar e selecionemos aqui o comando Edit in Place. Com isso a gente retorna ao mesmo menu de criação da forma genérica que a gente estava trabalhando. E aqui, como a gente já tinha visto, nós temos os diferentes profiles, ou seções. É como se a ideia de que nós pudéssemos fatiar esse sólido em várias seções. Então, eu pudesse ir fatiando e cada seção dessa eu posso ter um profile. Por exemplo, se eu selecionar aqui minha forma novamente, eu posso adicionar um novo profile. Eu posso, por exemplo, Add Profile, e vocês vão ver que à medida que a gente move o mouse, ele se adequa à forma desse sólido, como se eu realmente estivesse fatiando ele naquela posição. Então, aqui eu crio um novo. E como eu tinha mencionado, uma vez selecionado o profile, eu posso editá-lo. E eu posso, dentro dessa visualização, utilizar qualquer nível que me interesse. Eu posso, por exemplo, colocar a planta do terreno e ver aqui a forma dessa minha seção. Eu posso também selecionar, posso mover, alterar a posição dela, por exemplo. Eu posso rotacionar, foto original, giro, posso girar, posso alterar os seus elementos constitutivos, por exemplo, eu posso substituir essa linha por um arco, seleciono esse último aqui. Aperto ESC aqui, seleciono a linha, apago. Então eu posso fazer isso, vejam aqui. Aqui o que está acontecendo? Deu uma mensagem de que existe uma interseção aqui. O que eu preciso fazer? A gente consegue ver aqui. Ó. Então eu posso vir com essa ferramenta aqui de canto, Trim Extend, tentar ver se resolve. Aparentemente não resolveu. Ok. E vou usar o trim aqui. Tem uma coisa errada aqui. Vamos ver se agora foi. Pronto. Então aqui eu já tenho a minha nova forma. Então, opa. Bom, mas se no caso, vou cancelar aqui no massa. Se eu quisesse, por exemplo, simplesmente pegar essa forma e cortar aqui um buraco nela. Como é que eu faria isso? Eu seleciono essa forma novamente, Edit in Place. E aí eu vou aqui para o nível 1, que foi aquele que a gente criou o primeiro nível. Desculpa, aqui no 3D. Eu vou, por exemplo, eu quero criar um cilindro subindo aqui, cortando esse solo. Eu venho aqui o nível de referência como nível 1, fazer aqui um círculo, fazer aqui externamente, e onde tem Create Form, ao invés de pegar e clicar direto em Solid Form, eu vou criar o Void Form. Aqui ele vai expandir, aqui ele vai me dar algumas opções, tá? De acordo com a forma com que eu posso usar para criar o sólido. Eu vou selecionar essa primeira opção aqui, e ele cria por extrusão, e eu vou mover aqui para cima.
Tá? Então eu fiz aqui, vocês podem ver um cilindro interceptando esse sólido. E aqui vocês veem o resultado. Ele subtraiu essa matéria desse meu elemento. Para eu selecionar novamente essa forma vazia, eu vou clicando Tab, coloco o mouse sobre um dos elementos dele, vou clicando Tab, e vocês vão ver que ele vai aparecer aqui a seleção. Eu clico, e nesse momento eu selecionei. Eu posso mover essa forma mais para dentro. Aqui. E com isso, o sólido é atualizado prontamente. Tá? Então, para selecionar o Void Form, eu vou naquela área que está cortada, e clico aqui na Tab, selecionei aqui, posso mover o negócio para cá. E aqui a gente vê o novo efeito. Então, nesse tipo de modelagem, que é praticamente modelagem de sólidos, a gente pode trabalhar com composição de cheios e vazios, tá? Dentro da mesma forma. Lembre que eu não criei um outro cilindro como uma massa nova. Eu estou criando dentro dessa massa, dessa forma que eu estou trabalhando aqui. Ok? Bom, além do processo de extrusão e adição de perfis transversais, como a gente fez aqui, vou apagar aqui e recomeçar. Então, o que a gente acabou de fazer foi, eu criei um novo sólido, coloquei o nome, criei uma seção, editei as medidas, e mandei criar uma nova forma. Quando eu fiz isso daqui, ainda não está criado. Opa. Quando eu fiz aqui e criei, apesar dele fazer esse volume, ele só cria a massa quando eu clico aqui. Então, com isso, eu editei a altura, eu adicionei seções. As seções estão aqui, apesar da gente desligar, elas estão aqui. E o que eu fiz também? Eu vi que eu posso alterar essas seções, movendo seus elementos, ou mesmo editando cada seção individualmente. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui todo o retângulo e mover para cá. Quando confirmar, a forma está feita. Tá? Então, eu posso ter essa forma criada por extrusão. Mas existem formas também diferentes de criar outros elementos. Por exemplo, se eu quisesse criar um círculo aqui e fazer esse círculo girar aqui, como se fosse um arco. Como é que eu faço? Eu crio esse elemento, eu estou aqui com o nível 1, e eu preciso criar uma linha que vai ser considerada o eixo de rotação desse círculo. E essa linha precisa estar no mesmo plano do círculo. Uma vez que eu seleciono, uma vez que eu fiz, por exemplo, o perfil que eu quero criar por revolução e o eixo de revolução, eu seleciono os dois e Create Form. Agora eu só quero deixar a parte de cima. Então, o que é que eu faço? Eu seleciono o perfil e vou movendo ele até o ponto que eu desejo. Por exemplo, tá? Ou eu posso simplesmente especificar aqui ângulo final e ângulo inicial. Então, 180 graus, fica perfeitinho. Tá? Então aqui, ó, nós temos o objeto criado. Novamente, o importante é a forma e o eixo na mesma posição. Eu posso também, como a gente viu,
posso mover esse eixo e com isso eu altero a propriedade da forma. Eu posso mexer no Edit Profile e, por exemplo, reduzir aqui o raio, botar reduz. Tá? Então essa é a forma de criar elementos de forma por revolução. Se eu quisesse, por exemplo, fazer isso, só que ao invés de ser no caso aqui, ele girar sobre um eixo horizontal, girasse sobre um eixo vertical. Como é que eu faria? Bom, vou apagar aqui. Eu preciso, então, selecionar um plano de construção vertical. E a melhor forma de fazer isso é, eu crio aqui em Reference. Reference é uma linha invisível. Eu crio aqui essa linha. Ok? E em Set, eu vou selecionar um plano. Aqui, ó, sobre a linha, eu vou apertando o Tab, seleciono aqui um plano vertical. Eu posso também pegar aqui no ponto, ó, vou selecionar esse plano aqui. Tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma linha horizontal. Na verdade, eu queria essa linha daqui tem que ser de modelo. Não, vai ser. Vou selecionar aqui uma linha, fazer uma linha. E um arco. Agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer isso daqui girar em um arco, em um eixo que está na vertical. Então, vou fazer aqui, ó. Só para pegar a referência. Vou mover esse elemento em uma das direções. Vou mover para cá. Pronto. Então, da mesma forma, seleciono aqui os dois elementos, Create Form, e ele vai aqui rotacionar. Então, eu entro com o ângulo inicial e final. Então, vou do 0 ao, digamos que o 45, por exemplo. Eu faço só uma seção livre. Então, esse elemento ele foi criado por revolução, que é você pegar um perfil e girar ao redor de um eixo. Aqui a gente pegou um perfil e arrastou num eixo vertical. Eu posso também, ao invés de, por exemplo, ter essa forma e simplesmente girar, eu posso fazer um perfil, digamos assim, sinuoso, por exemplo. Então, eu vou voltar aqui para o meu plano de construção como sendo o nível 1. Nível 1. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o caminho. Então, eu vou pegar aqui para mostrar um caminho mais complexo, uma SP-Line. Vejam que na minha SP-Line eu tenho vários pontos. E aí, como é que eu faço para criar o perfil? Eu vou selecionar um desses pontos como meu plano. Veja aqui que ele seleciona o plano que é perpendicular. Tá vendo? Sempre perpendicular ao caminho. Então, eu vou selecionar um desses planos e vou, aqui no caso, por exemplo, fazer um círculo nesse ponto. Tenho que selecionar os dois objetos, Create Form, e ele cria, arrasta esse perfil pelo caminho.
Bom, eu posso também adicionar novos elementos antes de criar a minha figura. Esse meu elemento. Então, eu vou criar aqui essa forma. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai dar algum problema. Veja aqui que ele criou uma adaptação seguindo o caminho da onde tinha uma cópia da outra. Vou botar aqui um novo elemento. Vou fazer uma elipse. E aí agora vamos selecionar os três. Create. Está dando algum probleminha com a geometria. Vou diminuir. Vou botar ponto 7. Aqui. Ponto 25. Vamos ver se agora vai. Porque uma das características da criação do elemento é que ele não pode auto-interceptar. Então, a gente pode ver que a gente tem elementos aqui extremamente versáteis, mas eles têm alguns requisitos de elemento bem formado. Tá? Então, esse daqui é o processo chamado sweep, tá? Que o elemento é, digamos assim, entre aspas, estrudado ao longo de um caminho, e ele mistura um processo de criação chamado loft, que é a interpolação entre diferentes perfis. A forma simplificada de loft seria, por exemplo, aqui como eu comecei, eu poderia ter, deixa eu mudar aqui, plano nível 1, se eu fiz um retângulo, criei uma extrusão. Um processo de loft é eu estabelecer diferentes seções e cada seção, aqui eu vou Edit Profile, eu venho a substituir essa seção por um outro elemento. Por, vamos dizer assim, desenhos diferentes. Então, vou botar um círculo aqui, por exemplo. Vou apagar o retângulo. Essas seções sempre tem que existir. Sair aqui, vocês veem que ele já adaptou. Vou pegar essa outra seção aqui, ó. Edit Profile. E eu vou mudar aqui também. Vou arrastar aqui para cima. Vou substituir isso daqui por uma SP-Line. ESC. Taguei aqui. Confirmar. Aqui, ó. A gente tem o processo de loft. Ok? Então, criei aqui a massa. Essa é uma única massa, tá? Como eu falei, ela é composta de 3 elementos, mas é um estudo só. Vejam que eu posso editar aqui, ó. Vou vir para cima ou para baixo e ele atualiza aquele profile. Outra funcionalidade muito interessante que nós temos, e aí a gente precisa dar uma olhada nos chamados níveis, é que deixa eu só editar aqui para limpar dessa forma.
Então, Edit in Place. Eu venho aqui e vou apagar esse desenho, essa linha de referência. Vou finish mais. Tá? Então, tem esses elementos. Imagina que eu fiz um estudo e agora eu quero saber, para uma previsão de um determinado número de pavimentos, qual a provável área construída ou a provável área de piso que eu teria num estudo desse. Imagine que eu tenho um cliente que me pediu, não, eu quero uma edificação que eu consiga mais ou menos no total dos pavimentos tantos metros quadrados com essa ou aquela função, e como é que ficaria isso nesse meu estudo preliminar. Eu preciso, para isso, criar os chamados níveis. O nível ele é passível de visualização a partir de uma elevação ou um corte. Tá? Então eu venho aqui numa das elevações padrão e a gente vai ver aqui o que eu falei do nível. Tá? A gente tem dois níveis padrão criados aqui. Vejam que quando eu seleciono, ele aparece a parte geral do nível. Vou só mover aqui, depois eu entro em detalhes dessas características. Eu posso editar a altura desse nível, por exemplo, 3. Tá? E aí ele equivale a uma série de planos de construção horizontais. Tá? Você vai ver que existe a bolinha azul e em outras oportunidades eu vou mostrar que existem níveis que têm uma bolinha preta. Todos os níveis que têm a bolinha azul, eles geram planta baixa. Os que têm bolinha preta não geram planta baixa. Isso tem a seguinte consequência. Toda planta baixa tem um nível associado, mas nem todo nível tem uma planta baixa associada. Então, para eu criar um novo nível, eu venho aqui na minha aba Architecture, Datum, Level. E aí, o processo é simples simplesmente de traçar uma reta. Então, eu pego aqui, peguei um snap aqui, movo para cima para ficar alinhado com essa linhazinha azul, porque isso facilita na hora que eu for editar, eu consigo mover todas essas pontas ao mesmo tempo. E aqui eu arrasto. Cliquei, arrasto, venho, puxo até o alinhamento aqui, vai aparecer uma linha tracejada de novo, clico aqui. Com isso eu travei esse lado e esse lado alinhado a todos os outros níveis. Bom, mas se eu quiser mudar a altura, aqui está 3, aqui está 2,90. Venho aqui na cota temporária, seleciono, cota temporária, 3 metros, moveu o meu nível. E aí sucessivamente. Aqui eu não preciso ficar muito preocupado com a distância ou com a altura logo na hora que eu estou traçando. Posso aqui, ele automaticamente vai numerando, vocês veem nível 10, nível 4, ou nível 5, nível 4, nível 3. E aqui, lembrando da altura, eu quero aqui 3 metros, eu quero aqui 3 metros. Vejam que ele move o que está selecionado em relação a essa distância. Tá? Bom, com isso aqui eu criei 4 pavimentos. Tá? Vejam que ele automaticamente criou as plantas aqui, que não aparece nada. Até que aparece aqui a forma. Mas é importante dizer que esses elementos, eles não têm substância, eles são abstratos. Eles não têm material associado diretamente a eles. Eles são um estudo. Tanto que a gente vê ele aqui como um elemento transparente. Então, como eu falei para vocês, eu quero fazer o estudo dos pavimentos. Vejam que quando eu seleciono o modelo de massa, eu tenho essa opção chamada Mass Floors. Se eu clicar aqui, ele vai me pedir para que níveis eu quero criar o pavimento. Então, eu vou selecionar aqui. O 5 não intercepta, então não vou selecionar. Clico OK. A gente vai ver que todos eles aparecem agora com, vamos dizer assim, interceptados e com uma forma como se estivesse marcando uma laje. Então, esses daqui são chamados Mass Floor e cada um deles a gente pode tirar as estatísticas de área, perímetro, superfície e atribuir, por exemplo, nessa parte de Usage ou Identity Data, funções. Tá? Posso colocar aqui piso para aluguéis, posso botar aqui, por exemplo, administração,
E assim sucessivamente. Qual a importância disso? Depois eu posso gerar uma tabela de valores em que agrupa por tipo de uso a área que tem no meu estudo preliminar e eu posso apresentar a um cliente, por exemplo, essa concepção de forma, ela é suficiente para dar conta, a título de estudo preliminar, da sua demanda de área para o projeto. Então, permite esse tipo de elemento para subsidiar a comunicação e a explicação do projeto para o cliente. Tá? Só uma coisinha para finalizar. Quando eu estou editando um modelo de massa, eu, por exemplo, eu posso selecionar, quando eu habilito o X-Ray, ou mesmo sem habilitar o X-Ray, vejam que quando eu movo o mouse por sob um ponto, ele fica uma bolinha azul selecionada. É o equivalente a esses pontos aqui do X-Ray. Se eu tiver com um ponto selecionado, eu posso mover esse ponto separadamente. Então eu posso mover arestas, eu posso mover pontos e posso mover faces, que é selecionando cada face, movendo para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Tá? Então, gente, basicamente esse são processos de criação que a gente tem. Só para finalizar, eu posso também criar massas desenhando, fazendo como se fosse o loft, usando os níveis que eu criei. Tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma nova massa, massa 1, vou vir aqui para o lado. Então, vou abrir aqui, planta nível 1, não, vou deixar no 3D mesmo. Vou criar aqui, vejam, nível 1 está selecionado, eu vou criar aqui um retângulo. Agora no nível 2, eu vou criar um círculo. Agora no nível 3, eu vou criar um polígono. Aqui. Novamente. No nível 4, vou fazer um círculo novamente. E aí, confirmar. No caso, esse daqui eu acho que eu fiz errado. Posso selecionar tudo e create form. Tá? Então eu posso fazer dentro do nível, e aí eu posso até desenhar especificamente cada um deles. Por exemplo, aqui, nível 1. Aqui. Desenhar aqui no nível 1. Cancelei. Então aqui, nível 1, eu vou fazer um círculo. Nível 2, fazer um retângulo. No nível 3, fazer um polígono. Vejam que eu posso aproveitar a projeção do nível inferior. No nível 4, eu vou fazer uma spline aqui. Perfeito. E no nível 5, eu vou criar um outro retângulo. Então, Então, o que é que eu faço agora? Eu vou editar aqui a massa, Edit in Place, porque aqui eu só esqueci de selecionar as formas e criar. Nesse caso daqui, o que aconteceu, acho que provavelmente por conta dessa spline aqui. Vou apagar.
Selecionei, Create Form. Então, esse é o chamado Loft, eu usei os níveis. Então, pessoal, basicamente, esse daqui é o exemplo de criação e modelagem de massas. Tá? Eu depois vou mostrar para vocês como a gente pode pegar esses elementos e converter para elementos construtivos, propriamente ditos. Ok? Então, esse daqui é o... Até a próxima.